No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse menu com esse efeito aqui de sublinhado, a qual nós vamos utilizar somente HTML e CSS. Então fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar para vocês passo a passo como chegar a esse resultado. Fala devs, tudo bem com vocês? Então, para darmos início na criação do nosso menu com efeito sublinhado, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma olhada na pasta do projeto. Então, vou dar um duplo clique na pasta que está aqui na área de trabalho. Dentro dessa pasta nós temos o arquivo index.html e dentro da pasta CSS nós temos o arquivo style.css. Então, são somente esses dois arquivos que nós precisamos para criar o nosso menu com efeito sublinhado. Vou dar um clique com o botão direito aqui na parte principal da pasta e vou mandar abrir com Code. Então, uma vez aberto com o VS Code, nós vamos pegar e fazer as configurações da forma correta para que o nosso menu chegue no efeito que nós precisamos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique no arquivo index.html para deixar ele aberto aqui no Code e também eu vou dar um duplo clique no arquivo style.css para deixar ele aberto também. Então, estou com os dois arquivos abertos. Posso clicar nessa opção aqui do Explorer do VS Code, a qual eu recolho aquela janela que nós não vamos precisar. Então, a primeira coisa, vamos dar uma olhada e já configurar o arquivo index.html. Aqui na parte da linguagem eu já mudei de inglês para pt-br, já coloquei o título menu com sublinhado em HTML e CSS e também já fiz a linkagem do meu arquivo index.html com style.css. Então, a partir de agora, todas as formatações que eu fizer através do style.css vai ser aplicada ao meu arquivo index.html. A primeira tag que nós precisamos criar aqui no index.html seria a tag nav. Ela que é a responsável pela criação dos menus na parte semântica. Vou dar um nome de uma classe para esse meu menu aí que eu vou criar. O nome que eu vou dar simplesmente vai ser chamar nav-sublinhado. Então esse aí vai ser o nome da classe que de identificação. Vou criar o primeiro menu que eu preciso. Então o primeiro menu que eu preciso, ele vai ser um link. Então eu vou dar um A e vou pressionar a tecla Enter. Aqui na parte do href, como ele não vai apontar para lugar nenhum, eu já vou colocar um sustenido. E o nome que eu vou dar para o meu primeiro menu vai ser chamar Home. Então esse aí eu posso colocar o nome, ou melhor, vamos colocar principal. Pronto. Então esse vai ser o nome do meu primeiro menu. Para mim pegar e já duplicar essa linha aqui, eu posso selecionar toda ela, segurar as teclas Shift Alt e pressionar a seta para baixo, quantas vezes eu precisar. Como vão ser 5 menus, eu pressionei mais 4 vezes e ele já duplicou para mim essa parte do meu menu. Já vou abrir essa parte aqui no navegador para me ver como é que eu estou ficando. Então clico com o botão direito e venho na opção Open with Live Server, ou seja, abrir com Live Server. Ele já vai abrir aqui do lado para mim e vocês notem que já aparece os 5 menus para mim. Agora basta só eu trocar o nome. Então aqui nesse segundo principal eu vou colocar sobre. Nesse outro aqui eu vou colocar produtos, serviços e por último eu vou colocar contato. Então são o nome dos meus 5 menus que eu preciso para o meu projeto. Agora que nós já fizemos essa parte aqui, já tem os menus criados, agora nós vamos para a parte da estilização, ou seja, nós vamos fazer a formatação através do CSS. Então vou vir aqui no arquivo style.css. Aqui eu já tenho definido as cores que eu vou utilizar, então já criei meu root de cores aqui. Para quem não sabe criar esse root aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês assistirem a aula a qual eu ensino como fazer as variáveis de cores, tá? Criar as variáveis no CSS. Também eu fiz o reset da página, ou seja, eu fiz com que as margens da página ficassem 0, o padding 0 e o box size como border box. Então essas configurações eu resetei todas na minha página, ou seja, no meu documento HTML.
que ele vem com padrão com algumas configurações internas. Agora nós vamos fazer a primeira formatação. A primeira formatação que nós vamos fazer é na tag body. Então eu vou colocar aqui body. E na tag body, que é o corpo do meu documento, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um display flex. O display flex faz o quê? Ele faz com que todos os itens fiquem em linha. Nesse caso aqui, como os menus já estão em linha, ele não vai dar tanta diferença. Mas quando nós utilizamos, por exemplo, num outro projeto a qual os itens estão todos em blocos, ou seja, um em cima do outro, ele simplesmente acaba colocando todos um ao lado do outro, que aí fica em linha. Vou dar também um Justify Content. O Justify Content ele vai me dar a possibilidade de eu fazer o alinhamento do meu projeto na horizontal. Ele vai fazer com que fique centralizado no meu documento. Então, note, os arquivos do menu estavam nesse canto, eles vieram aqui para o centro. Eu vou dar também o Align e do tipo Center também. Só que nesse caso aqui, o Align Itens, ele obrigatoriamente ele pegaria todos esses itens e deixaria centralizado aqui no documento na vertical. Mas como eu não defini ainda a altura do meu documento, ele entende que a altura mínima é só esse espaço aqui. Então, por isso que ele não puxou os menus para o centro. Para mim fazer isso aí, eu simplesmente vou configurar o seguinte. Eu vou dar uma altura mínima, ou seja, min weight, de 100% VH, ou seja, 100% do meu viewport. Aí agora sim, então quer dizer que o meu documento ele tem que ter uma altura mínima de 100%, ou seja, de cima a baixo. Por isso que os menus agora ficaram centralizados na página. Eu tenho também que definir aqui a margem. A margem do meu body vai ser 0 também. Eu vou colocar um background color. O meu background color eu vou chamar a propriedade var, a qual nela eu vou pegar a cor que eu defini que vai ser para a cor de fundo, que é essa BG Color. Então selecionei ela, essa cor ela fica ali em cima nas minhas variáveis, ele está puxando lá da parte de cima. Agora eu também vou definir um font family, né? O tipo da fonte do meu arquivo eu quero que seja esse Arial. Selecionei esse tipo de fonte aqui e automaticamente foi aplicado ao meu documento. Então já definimos já as configurações do meu corpo da página. Agora nós vamos fazer a formatação do nosso menu nave. Então para isso eu vou colocar ponto nave traço sublinhado e nesse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um display flex também nele, do tipo flex, para ficar em linha, ou seja, um ao lado do outro. Eu vou dar um gap de 30 pixels. O gap ele é quase parecido com margem. A diferença é a seguinte, a margem, quando eu coloco 30 pixels aqui de espaçamento, ele vai colocar 30 pixels de espaçamento de um item para o outro. Só que nesse caso aqui, se eu der um gap de 30 pixels, ele vai dar 30 desse lado e 30 desse, somando ao todo 60 pixels. Então ele coloca 30 de cada lado. Eu também vou colocar um border. Esse border ele vai ser só para mim ver como é que tá ficando a parte do meu menu. Depois nós vamos remover ele. Então vou dar um pixel. Ele vai ser do tipo sólida e ele vai ser também da cor do menu, cor branca aqui. Então vocês notem que aqui está delimitado a área do meu menu. Já definimos também essa parte. A próxima formatação que nós vamos fazer seria do nave traço sublinhado e vai ser a parte dos links. Então já selecionei essa parte aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um position do tipo relativo, ou seja, relativo a ele mesmo. Eu vou colocar uma cor, a cor da letra, eu vou pegar a opção color, e a cor da letra, ela vai ser da cor do menu, ou seja, vai ser branco também. Então já defini a cor da letra aqui também que eu precisava. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa linha sublinhada aqui dos meus links, que ele já vem por padrão, então eu vou dar um text decoration e vou dizer que vai ser do tipo none. Então, ou seja, eu não quero uma linha sublinhada. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou dar um font size, ou seja, eu vou definir o tamanho da minha fonte, que vai ser de 24 pixels. Vou definir também um padding. O padding vai ser o seguinte, eu vou definir 20 pixels em cima e embaixo
e vou definir 15 pixels na direita e na esquerda. Então, desta maneira eu já defini a parte do meu padding, ou seja, o espaçamento interno do meu menu. E por último eu vou dar um transition. O efeito transition ele vai ser só mais adiante, mas eu já vou colocar ele. Vai ser de 5 pontos segundos no estilo suave. Aqui já está definido também a parte da configuração do meu menu nave na parte dos links. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um efeito básico aqui, que ao passar o mouse em cima, os menus eles trocam de cor, ou seja, eles saem do branco para o amarelo. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ponto nave sublinhado, vou dar o A, 2 pontos e vou colocar over, que é o responsável por esse efeito. E para isso eu vou colocar ali, ó, color, vou dizer que vai ser, o var dele vai ser cor over. Então, desta maneira eu já apliquei aqui o efeito que eu quero. Se eu passar a seta do mouse em cima, eu vou notar que automaticamente ele vai trocar a cor dos menus de branco para amarelo. O próximo passo que nós vamos fazer aqui agora é a parte da formatação para construção do nosso efeito da linha aqui. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nave A, e aqui eu vou dar 2 vezes 2 pontos e vou digitar a palavra after. Eu vou usar o pseudoclasse after, porque ele vai ser o responsável por fazer esse efeito. Então, toda vez que eu quero que seja aplicado algo após essa parte, por exemplo, do meu menu, ou seja lá qual for o item que eu estou fazendo no projeto, eu sempre vou utilizar essa pseudoclasse after para ele pegar e dar o efeito esperado para nós. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, essa pseudoclasse, ela tem uma propriedade que ela é a content, seria o conteúdo. Nesse caso aqui, eu não quero colocar nada além da formatação. Então, para isso, eu vou deixar o content como vazio. Então, eu simplesmente vou botar aspas duplas e tá pronto. Eu vou definir o position. O position dele vai ser absoluto, ou seja, ele vai ser absoluto referente ao meu documento. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um bottom, ou seja, eu vou definir um espaçamento embaixo de 0. Eu vou definir o espaçamento da esquerda de 0 também. E eu vou definir também o espaçamento de tamanho, ou seja, o width de 0. Então eu tenho esses 3 espaçamentos definidos como 0. Vocês já vão entender o porquê que foi feito isso aí. Eu vou dar uma espessura para minha linha. Essa espessura ela vai ser de 5 pixels. Então eu vou dar um weight, ou seja, uma altura de 5 px. Pronto. Já defini essa parte. E vou colocar um background color, ou seja, eu vou dar uma cor para essa minha linha. Essa minha cor ela vai ter a cor vermelha, ou seja, da cor sublinhado. Já defini essa parte. E é lógico, eu preciso colocar uma transição, ou seja, um efeito de transition, a qual vai ser aplicada ao tamanho, né, ao tamanho do minha linha, no caso, e a qual essa transição, ela vai ter 3 segundos e vai ser também do tipo easy. Então, desta maneira que eu já defini essa parte, só que vocês notem que por enquanto não foi aplicado, porque está faltando o último detalhe para nós. Como nós definimos o over aqui para mudar a cor de branco para o amarelo dos menus, eu preciso fazer com que ele tenha o efeito over também para que a linha apareça. Ela já foi definida, mas ela precisa aparecer. Então, para isso, eu venho aqui na parte de baixo e vou colocar assim, ó, ponto nave, sublinhado. Ela vai ser A, ela vai receber o estilo over. E aqui ó, eu já coloco a pseudoclasse novamente after para poder aplicar esse nosso efeito. E para isso nós precisamos só um pequeno comandinho aqui é o width, ou seja, a largura de 100%. E está pronto o nosso efeito do menu. Vocês notem aqui que automaticamente ele já é aplicado. E para ficar melhor, nós vamos remover agora que eu disse que nós não íamos usar por muito tempo esse border. Nós vamos remover o nosso border aqui porque ele na verdade ele nem tem sentido aqui dentro do nosso projeto. A gente usou ele somente para pegar, para ver como é que ia ficar o limite do nosso menu. Então já não preciso mais dele. A partir de agora
nós já temos pronto o nosso projeto, que seria do nosso menu sublinhado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Compartilhando, o YouTube vai entender que vocês gostaram do nosso conteúdo, vai dar mais relevância no canal. Inscrevam para quem não for inscrito. Através da inscrição, vocês sempre serão notificados quando nós postarmos aulas novas no nosso canal. E espero que vocês estejam gostando realmente. Na próxima aula eu vou trazer mais outros conteúdos para agregar cada vez mais o conhecimento de vocês. Um abraço a todos, pessoal, e até mais.